Paz do Senhor, toda a igreja. Horário difícil, hora difícil. Quando a gente sobe aqui para compartilhar a palavra de Deus. Mas Deus está conosco. E nós devemos só abrir a nossa boca e o Espírito Santo de Deus irá falar através de cada um de nós. Queria convidar o pastor Azani a fazer uma oração pela igreja. O senhor que sabe. Pelo irmão Nonato, pela irmã Flávia que está enfermo. Pai Senhor. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Alegria, né, estarmos aqui na casa do Senhor, né? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Não importa a quantidade, a qualidade, o que importa para o Senhor Jesus é que nós estamos aqui para engrandecer, como já fizemos, para louvar, como já fizemos, para adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do seu querido Deus e Pai. Visita os enfermos agora, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Cura, restaura, toca desde o último fio de cabelo até a sola dos pés e joga toda enfermidade agora por terra, em nome de Jesus. Visita também o irmão Ito, Senhor, voltou do hospital, mas teve que retornar à UPA hoje, com aquela altíssima glicose, 600, meu Pai, mas sê com ele, Senhor, restaura, Senhor, a saúde dele, meu Pai, joga por terra, Senhor, em nome de Jesus, essa diabetes maldita, meu Pai, em nome de Jesus eu te oro e quero aqui me prostrar diante de Ti, Senhor, para receber essa palavra que vem do alto do trono, para que venha, Senhor, de encontro ao meu coração. Eu preciso Te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. E quem crê diz: paz e graça à igreja do Senhor. Irmão, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 9:35, falando da seara do trabalho. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 9:35. A seara e os ceifeiros, o trabalho do povo de Deus, o chamado. Mateus 9:35, diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Enquanto eu meditava nesse texto aqui, eu imaginava, irmão, Jesus olhando para aquela multidão. Pessoas enfermas, pessoas que não conheciam a Deus, pessoas com espíritos imundos, que traziam também enfermidade. E Jesus compara elas a uma ovelha que está no meio do deserto sem dono, à mercê de predadores, à beira do abismo. Jesus compara esse povo que não conhecia ele, a palavra de Deus, a uma ovelha perdida, que era preciso que a palavra de libertação chegasse até elas. E a Bíblia diz que Jesus se compadeceu daquilo ali. Olhou e disse: realmente a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Existem trabalhadores, mas o entender aqui é que são poucos que estão empenhados em levar a mensagem de libertação. Então eu faço essa pergunta para nós hoje. Qual é o seu chamado? Você já sabe qual é o seu chamado para a obra de Deus? Você reconhece qual é o teu chamado?
Alguns anos atrás eu conversava com um irmão em Cristo, um homem de Deus, e ele dizia para mim assim: irmão, eu não sei qual é o meu chamado. E ele trabalhava na obra de Deus. E ele me disse isso: eu não sei qual é o meu chamado. Eu fiquei imaginando isso. Porque dá a impressão, irmão, em alguns irmãos e irmãs, que o chamado de Deus, o servo de Deus, resume-se em alguns cargos dentro da igreja. E ficam alguns sentados esperando, acreditando ele, o seu dom que o líder chame. Então acredita que o chamado dele é para ser um pregador, ser alguém do ministério de louvor, que toque, que louve. Mas esses são cargos, são chamados, são dons que são vistos dentro da congregação. Você chega numa igreja, você sabe quem é o pastor, você sabe quem é que está louvando, que está tocando. Mas se resume, os obreiros do Senhor se resume apenas em alguns cargos que são vistos dentro da igreja, que são visíveis? É lógico que não. Se eu perguntar para os meus irmãos aqui, se eles sabem quem é que limpa o templo, quem ajeita as cadeiras, cozinha, deixa tudo funcionando direitinho, eu creio que muitos irmãos aqui saberão quem são elas. Saberão quem são eles. Os que cuidam da mídia, do som, saberão. Mas se essa pergunta for feita num domingo, onde todo o corpo de Cristo está reunido, então toda a igreja está reunida, eu diria que 80% não saberiam. Não saberia dizer quem é que cuida do templo, quem é que dedica a sua vida, dedica o seu tempo para vir cuidar com alegria. Eu sou testemunha disso porque no verão eu venho sempre limpar ali e aguar o canteiro. Então eu chego aqui e as meninas estão limpando aqui com dedicação e com alegria. E a igreja às vezes não vê, mas quando a gente chega, a gente olha, tudo organizado, tudo direitinho. São obreiros levantados por Deus ou não são, irmão? Claro que são. Deus pôs isso no coração deles. Deus pôs isso no coração delas para cuidar do templo. A tribo de Levi era exatamente isso, cuidava do templo. Então são pessoas que talvez passe despercebido aos olhos da igreja, mas aos olhos de Deus não. Deus está vendo o trabalho, o esforço que elas têm. Então a obra de Deus não se resume também apenas em trabalho dentro da congregação. É muito além. Aqui é onde nós iniciamos. Aqui é onde nós louvamos, nos reunimos para adorar a Deus, cultuar o Senhor, aprender de Deus. É necessário que estejamos juntos, porque nós somos do corpo de Cristo. Mas é lá fora, a seara, o trabalho é lá fora. Jesus disse isso e deu o exemplo. Então, irmão, nós somos membros do corpo de Cristo, mas membros uns dos outros. Nós devemos nos levantarmos para ajudar uns aos outros no trabalho da congregação, para que alguém não fique com uma carga maior. Toda igreja se levantar e ajudar uns aos outros, isso vai ficar melhor e vai ficar agradável aos olhos do Senhor. Porque a obra de Deus não se resume apenas em cargos que são visíveis dentro da igreja, mas é muito longo, é muito grande. E nós somos membros uns dos outros, por isso nós devemos ajudar uns aos outros. Então abre lá comigo, lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 4. Romanos 12, 4. Romanos 12, 4 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, o trabalho, nós devemos estar em atividade, o corpo de Cristo deve estar em atividade, nós devemos ajudar uns aos outros. Existem dons diferentes, existem pessoas que têm o dom de evangelizar. Ela abre a boca e, irmão, é tão natural aquilo ali, ela tem alegria de evangelizar e ela abre a boca dela e consegue trazer tanta gente para a congregação. Porém, o ide do Senhor é para todos nós. Porque Jesus disse, ide para os seus discípulos, e isso serve para mim e para você. O ide do Senhor é para cada um de nós. Existem dons diferentes que devemos exercer esse dom, mas o ide, pregar, levar a palavra do Senhor,
Isso é para mim e para você. É um mandamento. É uma ordenança divina. Não é fácil, porque há barreiras. Nós vimos que há barreira para que a palavra do Senhor seja dita, irmão. Mas nós devemos quebrar isso, devemos orar, interceder ao Senhor, para que a gente possa, irmão, levar a mensagem do Senhor a cada um. Abre lá comigo em 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios 12, 4, diz assim a palavra do Senhor. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então há diversidade de dons, de operações, mas é Deus que opera todas as coisas. Deus opera no que ministra, Deus opera no que fica ali na portaria recebendo os irmãos, no que cuida da limpeza, no que evangeliza, no que tem o dom de cura. É o mesmo Deus. Tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Todo o trabalho que fizemos é para quem? É para Deus. Não é para nós mesmos, é para Deus. Era para que outras pessoas sejam alcançadas. No verso 5 diz assim: e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de trabalho dentro da congregação, mas é o mesmo Deus. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, é o Senhor que opera todas as coisas. Em Marcos 16, 15, abre comigo lá, irmão. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Há uma ordenância de Jesus. Jesus envia seus discípulos a levarem a mensagem. É uma ordenância de Deus para mim e para você. Não é só para pastor, para evangelista, mas é para todos. Diz assim, Marcos 16, 15. Disse-lhe, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmão, olha o que Jesus diz aqui para nós. Ele diz que nós devemos ir, porque esses sinais vão seguir aqueles que crerem, aqueles que forem. Expulsarão um demônio no nome de Jesus. Se pegarem alguma serpente, não vai ter problema nenhum, porque Deus está cuidando. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso é algo que Deus deu à igreja. Quer dizer, o Senhor deu exemplo de como faria, de como seria para os seus discípulos, ensinou, e disse: agora vocês vão, vocês devem fazer exatamente aquilo que eu estava fazendo, porque em meu nome, no nome de Jesus, acontecerão essas coisas. Quer dizer, Deus deu autoridade para a igreja, para que a igreja vá até os perdidos. Meu irmão, há uma luta espiritual tão grande, porque tem pessoas que estão lá fora, que querem vir. Elas têm o desejo de vir à congregação. Porém, o inimigo arma cilada. O inimigo faz de tudo para que ela não chegue até a congregação, para que ela não escute a palavra de Deus, para que ela não seja transformada. Jesus deu exemplo de quê? Jesus foi até eles. Jesus podia muito bem ter ficado em casa e mandado os discípulos. Não, ele deu exemplo. Ele ensinou.
E ele viu a multidão, ele se compadeceu. E ele disse que eles iam fazer a mesma coisa, porque a autoridade é de Deus. O Senhor deu autoridade à sua igreja. E as portas do inferno não iam prevalecer, não vão prevalecer contra a igreja. Então, somos nós, a igreja de Cristo, que temos que avançar, que temos que levar a palavra de libertação. É algo espiritual, eles não podem vir. Há um empecilho, o inimigo trama para que eles não cheguem até aqui. Então a responsabilidade Jesus deu para nós, para irmos até Ele. Mas existe algo também dentro da igreja, nós vamos ver lá em Mateus 9, 35, lá no verso que nós estamos lendo, que Jesus vai mandar que a gente rogue ao Pai. Obrigado, irmão Rafael. O inimigo também, irmão, ele tenta armar cilada para que a igreja não avance. Se os perdidos não vêm até a congregação, os que não conhecem a Deus não vêm até a congregação, é uma ordenança divina que a gente vai até eles. Mas parece que há um comodismo da igreja. Parece que a igreja não quer fazer isso, o inimigo arma cilada para que também ela não chegue até os perdidos. Escolhermos um dia para evangelizar é maravilhoso. Maravilhoso. Mas é apenas um dia. Digamos que escolhemos na sexta-feira para evangelizar, terminou o evangelismo, todo mundo fecha a Bíblia, fecha a boca, só no próximo mês ou na próxima semana daquele dia que vamos voltar a falar de Jesus? Não. O evangelismo é todo momento. Tem pessoas ao nosso lado, no trabalho, no colégio, no ônibus, vizinho, na praça, estão sofrendo, meu irmão. E muitas das vezes estão sorridentes. Só que por dentro estão morrendo. Estão sofrendo. É só nós olhar para o retrovisor, olhar a nossa vida de como era antes. Irmão, eu tentei rejeitar a palavra de Deus muitas vezes. Os enviados do Senhor vinham até a mim e eu achava bonito, gostava, mas eu não queria. Eu não queria ser crente. Eu dizia, não vou ser crente. Porque no fim de semana eu quero ir para a seresta, eu quero tomar cerveja, como é que pode? Aí eu sendo crente não vou fazer isso. Então o inimigo põe isso na mente das pessoas. Ou seja, nós temos que ir até eles. Porque se nós não formos até eles, não tem como ele conhecer a palavra de Deus. Então é uma obrigação nossa ir até eles. Jesus deu o exemplo e nós devemos tomar esse exemplo. Só que vai haver empecilho, dificuldade. Vai acontecer da gente dizer que eles não vão ouvir, não vão querer ouvir. Não vão entender, eu não sei falar, eu não convenço ninguém. Então o inimigo vai pôr isso no povo de Deus, para que não chegue a palavra de libertação até eles. Vai ter isso, vai ter essa dificuldade, a gente vai se intimidar, vai se acomodar, né? Mas nós devemos falar de Cristo onde estivermos. Aonde nós estivermos, é no trabalho, aonde estiver, é abrir a boca e falar do Senhor. Olha, Jesus fez isso na minha vida, Jesus faz isso na tua vida. Porque tem pessoas sofrendo, Jesus se compadeceu. Um crente que olha para alguém que está sofrendo não se compadece. Tem que se converter, porque Jesus deu exemplo. Jesus olhou, se compadeceu daquela tristeza toda e preparou os seus discípulos, está preparando a nós para irmos também até Ele. Mas vai haver esse empecilho, essa dificuldade de evangelizar, mas eu não sei, eu não sei convencer. Mas fique tranquilo, porque não é só você, ou não foi só você. Um grande homem de Deus também, Deus chamou e ele pôs dificuldade, 1000 dificuldades. Eu não sei falar, vão dizer que não foi Deus, não dá para mim, arruma outro. Moisés, mas quando esse homem começou a obedecer a Deus, Deus começou a transformar a sua vida, e a Bíblia diz que ele falava face a face com o Senhor. Não que ele visse a Deus, mas ele falava e Deus respondia. Quando começamos a obedecer ao Senhor, Deus, irmão, vai nos usar tremendamente para que outras pessoas sejam libertas. Abre lá comigo em Êxodo,
Êxodo capítulo 3, verso 10. Êxodo 3, verso 10. Êxodo 3, verso 10. Deus tenta enviar Moisés com a palavra de libertação. Acho que foi o primeiro que fez o ID do Senhor, foi Moisés. 3:10. Disse assim o Senhor: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Verso 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de nossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus encorajou Moisés: Moisés, tu apenas diz isso, que eu vou te usar tremendamente. Capítulo 4, Êxodo capítulo 4. Resistência de Moisés para fazer a obra do Senhor. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Isso é o medo que a gente tem. Mas se eu for pregar, eles não vão querer ouvir, irmão. Não, isso não é de Deus, não. Não é assim, não. E a gente se intimida. Verso 10, 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Que palavra tremenda, irmão. Encorajou Moisés: vai, Moisés, eu te ensinarei o que tu hás de dizer. É assim que Deus disse para mim e para você. Nós não podemos nos intimidar. No trabalho nós temos que falar. Irmão, quantas pessoas estão ali ao nosso lado, vem perguntar algo sobre Deus, é a oportunidade que nós temos de falar. Dizer: meu irmão, vem aqui. Deus quer libertar. Deus quer te dar a vida nova. Antes, sem Deus, eu tinha uma vida desgarrada, perdida, de sofrimento. Às vezes eu parecia estar feliz, mas não estava. Havia um vazio dentro do meu coração, porque o Espírito Santo não habitava. Mas agora o Espírito Santo habita em mim. Agora Deus me consola, me conforta. Ele me dá ousadia para falar dele, para dizer o que ele fez na minha vida e quer fazer na tua vida também. Vamos voltar lá para o texto, Mateus 9:35. Mateus 9:35, voltando para o texto. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O que Jesus fez? Ensinou os seus discípulos como era que era para fazer. Saiu pelas cidades, saiu para aqueles lugares menores, curando, levando uma mensagem de salvação, levando uma palavra de libertação, de conforto, de consolo, já que eles estavam tão carentes. Jesus levou essa palavra de conforto a eles, de consolo, pregando o evangelho, curando as enfermidades, porque havia muitas pessoas enfermas. Verso 36.
E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrado e errante como ovelhas que não têm pastor. Irmão, olha a tristeza de uma pessoa sem Deus. Ela não tem direção. Ela não tem uma direção divina, então ela vai em qualquer caminho. Quando nós temos a direção de Deus, é natural que, antes de tomar qualquer decisão, nós consulte o Senhor. Isso é um mandamento bíblico, isso é uma ordenança de Deus, que a gente deve consultar a Deus. Mas quem não conhece a Deus, como vai fazer isso? Como vai perguntar a Deus se ele não conhece? Estava desgarrado, como uma ovelha que estava no campo sem dono, à mercê de predadores, à mercê de ser tomada. Jesus se compadeceu daquela situação. Estava desgarrada, errante, como ovelhas que não têm pastor, perdida, porque não tinha um pastor, não tinha alguém que levasse ela até o pastor, o bom pastor, que era Cristo. No verso 37, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Olha o que Jesus diz aqui, irmão. O trabalho é muito grande. Há um trabalho grande, mas poucos são os trabalhadores. São poucos os que estão trabalhando na obra de Deus. Acredito que, às vezes, irmão, tem muitos que acreditam que por vir aos cultos semanais, já é o bastante. E não é, irmão. É maravilhoso. Nós temos que estar aqui em comunhão, cultuando, orando, agradecendo. Mas não finaliza aqui. Aqui é o início. É aqui onde Deus nos prepara. É aqui onde Deus nos fortalece. É aqui onde Deus nos ensina. Para quê? Para que a gente vá até a seara, vá até o campo, levar a palavra de libertação. É aqui onde nós aprendemos, mas não finaliza aqui, é lá a luta, a batalha. E Deus vai nos revestir com as suas armaduras para enfrentar. Aqui nós aprendemos, cultuamos ao Senhor e saímos para levar a mensagem de libertação, para levar a mensagem de Cristo, para levar a mensagem de conhecimento, para semear a boa semente. Verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Olha o que eu falei antes, como é algo espiritual. Olha o que Jesus diz aqui no 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Rogai, intercedam, clame, ore, peçam ao Senhor da seara, quem é Deus. Intercedam a Deus, Jesus está dizendo, para que envie, para que mande trabalhadores, ceifeiros, para o campo, para as ruas, para as praças. É isso que Jesus está dizendo. Rogai. O que é rogar? Orar, pedir, clamar, interceder. Pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Às vezes nós estamos sentados, ouvindo mensagem, mas quando saímos daqui, boca fechada, não fala de Jesus. Às vezes tem mais facilidade de falar de outras coisas, mas de Jesus é muito pouco. E, irmão, sou servo do Senhor, estou na igreja, amém, louvado seja por isso. Mas você tem que semear. Você está com as mãos cheias da boa semente, da palavra de Deus. E nós temos que semear aonde estivermos. Passamos na praça, leva a mensagem de Deus a alguém, ao vizinho. Leva a mensagem, irmão. Olha o que Jesus está nos alertando sempre aqui. Pedindo que a gente interceda um pelos outros, rogue a Deus, para que a gente se levante, que Deus bote no nosso coração esse desejo de evangelizar, de levar a palavra, de levar
a boa semente ao povo que não conhece a Deus, para que sejam libertos, para que também estejam aqui glorificando, exaltando o nome de Deus, para que a obra de Deus avance cada vez mais. Quem é aqui que não quer que seus familiares estejam aqui glorificando a Deus? Quem é? Todos nós queremos, irmão, todos nós. E assim nós devemos querer também com aqueles que nós nem conhecemos. Mas Deus fez na minha vida, eu quero que Deus também faça na vida dele. E para isso nós temos que levar a palavra a ele. Nós devemos semear a boa semente. Irmão, olha aqui o que Deus está falando. Irmão, deixa eu falar, recebe esse folheto aqui. Jesus te ama, irmão. Jesus quer transformar a tua vida. Quer que tu seja canal de bênção na tua casa, na tua família. É isso que Deus quer. Foi isso que Deus fez com nossas vidas e quer fazer com outras vidas através de nós. Nós precisamos apenas deixar que Deus nos use. Em Lucas 5,32, Jesus diz assim: eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Abre lá comigo em Romanos, no capítulo 10, no verso 13. Romanos 10, 13. Se nós não abrirmos nossa boca, como é que eles vão crer? Como é que eles vão entender? Como é que eles vão conhecer a Deus? Esses últimos dias, eu tenho ouvido muito aqui na igreja falando sobre isso. Tem até ali, no painel ali, falando sobre a seara. Eu digo, a mensagem é essa mesmo que Deus quer que eu traga. Romanos 10, 13, diz assim, ó. Paulo fala assim: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? Ele não ouviu, ele não pode crer. Você não vai crer numa coisa que você não ouviu. E como crerão naquele de quem não ouviram? Não ouviu, como vai crer? E como ouvirão, olha, se não há quem pregue? Como é que ele vai crer se não tem quem pregue? Como é que ele vai conhecer a palavra de Deus? Se os ceifeiros, se os trabalhadores não querem ir. Não, Deus já me salvou, pronto. Não, nós temos que compartilhar a palavra de Deus. Verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: qual formosos pés os que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, é uma ordenança divina que a gente compartilhe a palavra de Deus. Que a gente tenha alegria no nosso coração de falarmos de Jesus. Dizer: Jesus quer mudar a tua vida, irmão. Jesus quer trazer paz ao teu coração, à tua casa, à tua família. Lá em Ezequiel também fala sobre isso, irmão. Abre lá comigo, Ezequiel 3,18. Olha como aqui é mais pesado aqui, em Ezequiel 3,18. Deus estava falando para Israel, mas é claro que serve para mim e para você no dia de hoje. Ezequiel 3,18. Ezequiel 3,18 diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Deus está dizendo: quando eu disser que o ímpio vai morrer, os seus pecados, e você sabendo, você tendo a palavra, o conhecimento que eu te dei, e você não falar para ele que aquilo ali é pecado, que ele deve mudar, que ele deve se arrepender, se você não falar, ele vai morrer, mas você é o culpado. A culpa é sua por causa disso. Verso 19: mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma.
fez a sua parte, pregou, falou de Jesus, aí alguém não quer, você livrou a sua alma, você fez aquilo que Jesus mandou, porque quem vai convencer não somos nós, quem vai convencer é o Espírito Santo, quem vai usar é o Espírito Santo, é quem vai convencer essa pessoa, mas se ele não quis, Deus já está perdoando você por causa que você fez o trabalho que Deus tinha mandado. Irmão, Jonas, ele não quis levar a mensagem de libertação a Nínive. Achava que aquele povo não merecia, era pecador demais, e inventou um monte de coisa para não ir até lá, mas, enfim, nós sabemos que ele foi. E ele falava para Nínive que restava 40 dias que deveriam se arrepender. O Deus acabaria com tudo. E do rei ao servo menor, todos se arrependeram, mesmo com a pouca vontade de Jonas. Mas Deus queria salvar aquele povo. Deus queria libertar, queria perdoar aquele povo. E eles todos se arrependeram dos seus pecados. Jesus não disse o dia que viria para nós, mas deixou sinais. Então para Nínive era 40 dias, nós não sabemos o dia. Mas nós sabemos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Em Marcos 13:35 diz assim: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. Temos que estar vigilantes, sabendo que o Senhor pode voltar a qualquer momento. E o que nós temos feito, irmão? Temos guardado o nosso talento? Temos deixado de fazer aquilo que Jesus mandou? Quando ele voltar, o que nós vamos dizer? Será que ele vai nos dizer que somos servos fiéis? Nós temos esse dever de decidir. Se você está sendo fiel a Deus, levando a palavra de Deus, evangelizando, pregando, tendo alegria no coração de que todos sejam salvos, certamente Deus chamará você de servo fiel. Mas se você estiver sendo negligente, estiver se achando cansado de pregar palavras, você estiver achando que não vai pregar, que não vai convencer, realmente nós não podemos convencer ninguém que conversa com o Espírito Santo, mas nós devemos deixar ser usado por Deus, então nós seremos cobrados. Devemos abrir a nossa boca e falar de Jesus. Porque quem vai convencer o Espírito Santo? É Ele que vai tocar no coração dessa pessoa. Essa pessoa vai ser tocada quando a palavra de Deus for semeada. Porque a palavra de Deus, irmão, você lê um verso e traz uma mensagem, amanhã você lê já é uma outra mensagem. Deus já fala de outra forma. Deus fala de formas diferentes com pessoas. Então o que nós temos que fazer, irmão? Pedir perdão a Deus, nos levantar. A obra de Deus na igreja devemos nos unirmos, todos nós. Dentro da igreja, unidos. Porque é para a honra e glória do nosso Deus. Para que o templo esteja bem organizado, tudo direitinho. Para que não fique a carga apenas em algumas pessoas. Mas o trabalho maior é lá fora que nós temos que fazer. E não é apenas escolhermos um dia, mas sim todos os dias. Toda oportunidade. Abra sua boca. Diga que Jesus é bom. Que não há outro caminho se não for Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é quem pode transformar nossas vidas. Não há outro. Só Jesus Cristo pode transformar a vida daquele que está perdido no lamaçal do pecado. Deus olha para ele, se compadece, estende a mão, levanta e põe de pé, meu irmão. Só Jesus faz isso e Ele quer usar cada um de nós para levar a palavra do Senhor. Eu agradeço, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, pelo que o Senhor tem feito pelo seu povo. Louvo a Deus pela vida do pastor Tiago, pelo ensinamento que ele traz, que o Senhor tem dado a ele. Obrigado, Deus, por tudo.
eu chamo meu irmão.